Ok, então nós estamos na página 5 da apostila, número 2, onde diz a formação de falsas religiões nos dias de Abraão e de Moisés. Nós entendemos historicamente e pela Bíblia que o primeiro homem era Adão e Adão tinha contato pessoal com Deus. Deus criou Adão não como um bebezinho, mas como um homem. E ele era um homem maduro, esposa madura, tudo normal desse jeito. Árvores maduras, pedras, rios, tudo assim, é só que um lugar muito bonito. Daí você estuda a história da humanidade, passando vários séculos, usando a Bíblia, encontrando outros textos no mundo, livros, etc. E você percebe que toda região tem seu próprio Deus, ou, na verdade, em muitos casos, deuses. Politeísmo, a ideia de ter vários deuses, ou adorar vários deuses, ou dizer que vários deuses existem. Então, com isso, você tem que se perguntar, o que aconteceu? Se Deus já se manifestou para um homem, esse homem conheceu ele, com certeza faz sentido esse homem passou conhecimento de Deus para o outro. E na verdade na Bíblia a gente vê pessoas tendo contato com Deus, não da mesma forma, mas muito parecida ao longo dos anos, nem todo mundo, mas pessoas tendo contato pessoal e transmitindo isso aos outros. Então de onde veio todas as outras religiões? E quando eu falo todas as outras religiões, estou falando sobre milhares de crenças diferentes sobre a existência de Deus ou dos deuses e do universo e quem criou tudo, etc. E nós vemos deuses em ídolos aqui e ali, um ídolo que parece peixe, outro que parece, sei lá, um homem distorcido, outro que parece mulher, outro que é um homem musculoso, sabe? E você vê roupas diferentes e símbolos diferentes, e daí cada povo de cada região tem seus ritos e rituais, né? Coisas que para nós podem até parecer muito estranhas, porque a gente não faz isso, né? É como, por exemplo, os judeus de hoje que não têm o templo, para expiar o pecado, eles pegam uma galinha e fazem esse movimento por cima da cabeça da pessoa para, entre aspas, expiar o pecado. Você sabe que eu não faço isso na igreja, eu não estou colocando galinha viva por cima da sua cabeça, né? Não faz muito sentido para nós, mas existe isso e você pode ver em certas regiões hoje, eles têm uma coisa cilíndrica na parede que tem orações e você pode passar a mão e a coisa vai girando e é uma forma de orar, Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para Gênesis e seguir um pouco a história da humanidade, para ver mais ou menos o que aconteceu, porque a Bíblia não explica tudo. Eu falei na semana passada que o homem rejeitou Deus, mas não conseguiu tirar de dentro dele a consciência. Ele não conseguiu eliminar a criação. Então, ainda que ele dissesse, eu não quero Deus, com o progresso das gerações, os filhos e netos dele disse o seguinte, olha, alguém tem que existir. E começaram a inventar novos deuses e muitas vezes na forma de um homem ou de um animal e muitas pessoas adorando a lua, adorando o sol, as estrelas, adorando coisas na terra, né? E muitas vezes procurando as bênçãos desses deuses, não para a eternidade, mas especificamente para ter, por exemplo, fertilidade, para ter proteção na guerra, etc. Então vamos chegar aqui no livro de Gênesis, especificamente capítulo 9. E
o que aconteceu? Em Gênesis 6, o mundo estava tão corrompido pelo pecado, que Deus disse, então eu vou recomeçar com um homem, isso demonstrando que o homem sem lei é pecaminoso mesmo, porque ele tinha caído no jardim com a serpente. Então agora vou eliminar a maior parte do homem, deixando só Noé e a família dele vivos na arca. Então você tem esse homem justo, tendo a graça de Deus na arca. Ele com a esposa dele e os 3 filhos e as esposas deles. Então essas pessoas na arca. Em Gênesis 9 eles estão saindo da arca e Noé está mexendo nas plantas. Ele tem uvas, ele faz um tipo de vinho. Eu não sei se ele ficou confuso porque o clima tinha mudado por causa do dilúvio, ele bebeu bastante, mas esse homem justo ficou bêbado. Noé. E daí você vê que nem todo mundo era justo, inclusive um dos filhos dele. Você vê aqui em Gênesis 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Descobriu-se que quer dizer o quê? Ele estava nu dentro da tenda dele. E viu Cão, o pai de Canaã, Cão sendo um dos filhos de Noé, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Tipo, ei, pai está na tenda sem roupa, zombando dele, isso mesmo, sem roupa. E que coisa triste, né? Para realmente pensar, esse homem de Deus passou mais que um século construindo essa arca para depois passar uma vergonha dessa. Mas é por quê? Porque todo mundo peca, todo mundo é pecador. E infelizmente o filho dele, pior ainda, parece que está zombando do pai dele. Não sei se ele fez algo, mas está zombando, foi para os irmãos, ei, olha, pai está na tenda assim. Então versículo 23, então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Eles não queriam ver a nudez do seu pai, só Cão, né? Despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera e disse, maldito seja Canaã, que era o filho de Cão, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem e seja-lhe Canaã por servo. Pode ler o resto, mas mostra ali que depois do dilúvio o homem não parou de pecar, continuou do mesmo jeito. E imundícia, imoralidade, pecaminosidade, esse negócio de fazer o errado, cometer o errado. E como a gente viu em Romanos 1, o homem, quando ele rejeita Deus, principalmente porque ele quer fazer o errado, quer cometer coisas imundas, então ele não tem gratidão, porque ele não quer reconhecer Deus na vida dele. Ele prefere dizer, esse mundo não está do jeito que eu quero a vida assim, assim, assim. E além disso eu tenho os meus desejos naturais, eu quero encher minha vida com os prazeres que eu quero mesmo. Então o homem vai atrás de falsidades e ignorando a Deus, abandonando a Deus, ele entra numa vida sem Deus. Faz sentido. Ele passa essa vida sem Deus para o filho dele, que passa para o neto dele e o bisneto, e todo o tempo, todo mundo que nasce tem consciência, a maior parte tem olhos para ver e dizer, olha, quem criou tudo isso?
e as ideias foram inventadas e certas outras influências, nós vamos ver, criaram falsas religiões. Na verdade, vamos para capítulo 11 de Gênesis. A população no planeta cresceu bastante, não sei quantas pessoas, mas todo mundo tinha a mesma língua ainda. Hoje nós vemos que há várias línguas diferentes e até as línguas que existem estão evoluindo. Mas diz aqui em versículo 1 de Gênesis 11: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Então, conta os mandamentos de Deus, e você pode ver isso, por exemplo, aqui em capítulo 9, versículo 7, Deus tinha dito para Noé, os filhos dele: vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E a ideia era para o homem se espalhar por toda a face da terra, enchendo a terra. Mas aqui em capítulo 11, contra a vontade de Deus, todo mundo da mesma fala, dizendo: não, vamos ficar aqui e vamos construir uma torre para a gente não se espalhar. E tem um homem aqui que muitos ligam com essa torre, muitos acham que ele era um homem contra Deus. A Bíblia não explica tudo isso, e pode ser que essa torre não era somente algo para o povo ter um bom nome e para o povo não se espalhar, mas era um tipo de templo. E nós sabemos pela arqueologia, não sei se vocês gostam desse tipo de coisa, eu acho muito interessante, mas eles descobriram várias torres diferentes em vários lugares da terra, inclusive aqui nas Américas, um tipo de templo para eles adoraram deuses, etc. Mas essa torre era para ser muito grande, e Deus falou: não, eu não vou permitir isso, eu vou eliminar isso, porque se o homem se juntar desse jeito, a coisa vai piorar. Então diz aqui em versículo 7 de Gênesis 11: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então era uma torre com uma cidade, por isso se chamou o seu nome Babel, confusão, né? Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E o resto do capítulo fala sobre as famílias divididas em línguas, indo para vários cantos. E você vê um filho de Noé levando a família dele para, eu digo filho dele, mas a família do filho dele indo para a Europa. Outra família indo para a Ásia e outra parte indo para a África. Essas três divisões que eu vi recentemente, que os que estão estudando a genética do mundo, que eles estão ligando a genética do mundo para três mulheres.
que é interessante quando você vê que tinha 3 filhos de Noé, com 3 esposas. A Bíblia divide a terra assim, isso acontecendo principalmente por causa dessa torre, e hoje pela ciência estamos ligando essas coisas para 3 mulheres. Eu acho muito interessante isso, né? Como a Bíblia fica sempre confirmada até pela ciência. Mas enfim, nós vemos tudo isso acontecendo, e daí Deus não faz mais nada com todo mundo. Ao invés disso, você vê aqui no fim de capítulo 11, ele vai para um homem. Você pode ver aqui, capítulo 11, versículo 29, e tomaram Abrão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca, e Sarai foi estéril, não tinha filhos. A história principal que começa a vida de Abrão, na verdade é capítulo 12, mas Deus já nos fala algo sobre ele aqui em capítulo 11. E nós estudamos, começando com Abrão, indo até o filho dele, Abraão tinha Isaac, Isaac tinha Jacó, Jacó tinha 12 filhos, um deles sendo José. Eles foram para o Egito, e durante todo esse tempo, você nota que o Deus que operou na vida de Adão, na vida de Noé e na vida de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus de todos os outros. Então, aparentemente, quando o povo se espalhou na terra, principalmente depois da Torre de Babel, durante essa rebelião, ainda que Deus tivesse misturado as línguas, o povo continuava em rebeldia contra Deus. O povo passou as rebeldias para seus filhos e para seus netos e bisnetos, etc. E aparentemente, ao longo do tempo, as pessoas inventaram essas várias religiões. Então chegamos no livro de Êxodo. Vamos para Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Êxodo 20 é o capítulo, um de 2 capítulos no Velho Testamento que enfatizam os 10 mandamentos que o Deus da Bíblia deu para Moisés. Moisés passou esses 10 mandamentos para Israel. Olha aqui, ele disse em Êxodo 20, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Então, aparentemente, o povo, não somente a maioria da humanidade não rejeitou Deus, mas inventou outros deuses, e tinha tanta influência que Deus precisou falar para o povo dele, Israel: olha, vocês não vão atrás dos outros deuses. E por que alguém que já tem o verdadeiro Deus, Deus invisível, onipotente, onisciente, por que vai atrás de outros deuses? Aparentemente porque esses outros deuses, que são invenções humanas, falsas, e também pela influência de demônios, mas não são nada, não são de verdade. Se, por exemplo, numa cadeira dessa, tem umas cadeiras vazias aqui, se eu falar para vocês que tem alguém sentado ali, vai ser meio estranho você acreditar, né? Porque não tem ninguém. Eu posso falar, mas não existe. Mas se essas pessoas inventaram essas coisas e as pessoas decidiram acreditar, muitas vezes tem a ver com situações políticas. Muitas religiões influenciavam o governo e o povo e tinham um objetivo político para influenciar o povo. E também várias outras coisas. Vamos ver aqui versículos 4 a 6. Ele diz aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança
do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então aqui, além de simplesmente inventar novos deuses, o povo estava esculpindo imagens, ou fazendo imagens de pedras, ou de madeira, ou mais tarde de metal. E tinha pessoas até vendendo ídolos e colocando nas prateleiras em casa e dizendo: esse é meu Deus aqui. Que absurdo, né? Colocar uma estátua na prateleira em casa e dizer que é seu Deus. Eu acho incrível que alguém consegue fazer isso, mas não é tão estranho quando você vê que até hoje existe isso. Não é somente de tempos bem antigos, mas tem pessoas até hoje que adoram imagens, estátuas, coisas feitas de pedras. É incrível, mas existe. Deus até diz para eles aqui, olha capítulo 23, ele diz aqui em versículo 13, por causa da grandeza do problema, ele diz: e em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então, para Israel, não era nem permitido usar o nome de outros deuses. Você não pode nem conversar e usar os nomes dos outros deuses. A Bíblia até fala de vários deuses, mas não era permitido simplesmente estar falando os nomes dos falsos deuses. Deus sabe que só por ficar mencionando algo, isso pode te atrair. E você fica pensando. Eu, por exemplo, não falo de tudo para os meus filhos. Eu posso até explicar: olha, tal coisa é errada. Mas meu filho não precisa ouvir. Se ele ouvir, ele vai pensar naquilo. Se ele pensar muito naquilo, ele pode até pensar, pela curiosidade dele, eu quero saber mais. E pode ir atrás de algo que não é de Deus, né? Para nós hoje, esses deuses não somente não são de verdade, nunca existiam de verdade com um Deus vivo, mas nem tem pessoas adorando esses deuses hoje em dia. E é muito interessante ver os ídolos, às vezes coisas bem pequenas, parecem brinquedos de criança, só que muitas vezes são imagens bem feias. Outra coisa eu acho estranho, muitas vezes os ídolos são feios, muito feios. Nem sempre tem umas imagens mais bonitas, mas muitas vezes bem feias mesmo. Deus fala, nem fala sobre isso. Agora, vai comigo para o 5º livro da Bíblia, ainda na lei, o livro de Deuteronômio. Aqui Moisés explica algo, eu acho muito importante. Então aqui Deuteronômio 32, e diz aqui em versículo 17: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, aparentemente, esses deuses que são falsos, que têm seus ídolos, imagens adoradas, que nós sabemos não têm olhos de verdade, não têm ouvidos de verdade, não têm pés de verdade, mas ao mesmo tempo o poder que eles conseguem obter mostra que ainda há uma força atrás desses ídolos.
E Moisés diz: vocês estão adorando demônios. Demônios. Compreendendo isso, irmãos, nós precisamos notar que quando alguém vem para nós com uma falsa doutrina que corrompe a imagem correta de Deus, a origem pode ser do próprio Satanás. E não é uma brincadeira. Moisés disse: vocês estão adorando demônios. O que é um demônio? Demônio é um anjo feito para glorificar a Deus e ser ministro aos homens, mas em rebeldia rejeitou Deus e foi lançado do céu com Satanás, e agora na terra ele está fazendo a obra de Satanás para tentar destruir a humanidade, ou pelo menos levar a humanidade a não honrar e adorar a Deus. Vai comigo agora para 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. A Bíblia diz aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a, olha aqui, em espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguém faz essa pergunta: por que tem esses pastores que no púlpito ficam gritando e basicamente cuspindo, né? Parece que sempre estão com raiva. E o pastor não deve sempre andar com raiva, não. Mas, irmãos, existe uma realidade. Há falsidades nesse mundo que são de Satanás. E às vezes precisamos de alguém que levanta a voz e fala: não acredita nisso, é falsidade. Mas o homem tem uma inclinação natural pelo pecado, através do pecado, para ir atrás de falsos deuses. E às vezes, na minha vida, eu leio sobre uma falsa doutrina, uma falsa religião, eu penso: nossa, que loucura! Como é que um povo, esses povos antigos, vamos dizer, adorar uma falsidade, se prostrar diante de uma pedra que alguém esculpiu na forma de um animal? E daí, não leva muito tempo, e você percebe que até hoje o homem está sempre querendo adorar um falso Deus. Não é tão incomum. Até como eu falei na semana passada, eu, como um pastor, eu gasto tanta energia estudando a Bíblia, estudando a história, estudando a ciência, tentando apresentar para os irmãos uma verdade ampla, completa, para você poder ver Deus na Bíblia e como o mundo reflete isso. Quando eu digo mundo, estou falando sobre a terra, o universo, a criação. E ao mesmo tempo eu vejo tantas pessoas reinterpretando a Bíblia, a pregação, os ensinos, porque dentro do coração, naturalmente, o homem pecaminoso é rebelde e ele quer manipular a verdade para ser outra coisa. E daí eu vejo que até nas igrejas a maioria diz que está adorando a Deus, mas na verdade é uma invenção, porque não é o que a Bíblia fala. Por exemplo, essas pessoas que falam que Deus é amor, então o inferno não existe. Mas a mesma Bíblia que fala que Deus é amor diz que o inferno existe. Então, se você falar: o Deus que eu adoro, ele nunca
criaria um lugar chamado inferno. Nunca. Eu digo, então você tem idolatria no seu coração, porque Deus que você adora não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus, beleza. Mas igual aos povos antigos que ficavam se prostrando diante de uma estátua, eles inventavam uma religião, você inventou sua religião, você adora um Deus que não existe, eles adoravam um Deus que não existe, e precisamos compreender que naturalmente essa é a inclinação da nossa carne, rejeitar a verdade, inventar uma falsidade e seguir aquilo. Então, a nossa conclusão é que a invenção de falsos deuses surgiu pela influência direta de Satanás. Agora, número 3 na apostila, o desenvolvimento das falsas religiões no Velho Testamento. As falsas religiões do período do Velho Testamento se desenvolveram para serem fontes de grande imoralidade. Deus detestava tanto essas religiões que mandou Israel eliminar esses povos com a sua idolatria. Nós podemos ir para Deuteronômio 20 na Bíblia, mas irmãos, era incrível, tinham religiões que falavam basicamente, o nosso Deus é o Deus de fertilidade, então Ele quer que a gente adore a Ele através de relações físicas, etc. Então, nos templos desses deuses, eles tinham, por exemplo, prostitutos, que eram basicamente os sacerdotes das religiões deles. Lá em Canaã, que era a terra prometida para Israel. Então, enquanto nós estamos querendo nos purificar de impurezas, de imoralidade, de fornicação, etc., os povos antigos de Canaã inventavam deuses para cometer libertinagem, dizendo, lascívia é a nossa adoração de Deus. Veja aqui Deuteronômio 20, versículo 16. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las totalmente aos heteus e aos amorreus e aos cananeus e aos perizeus e aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então, quanto a Deus, Ele tinha dito para Abraão, olha, onde vocês estão indo é tão horrível. Na verdade, o povo precisou ir para o Egito e depois voltar para essa terra prometida, mas o povo de lá vai ser tão horrível que eu não vou aguentar mais o pecado e vocês vão eliminar. Esses povos, na verdade, atacaram primeiro Israel. Quando Israel foi para lá, esses povos foram para Israel atacando. Você pode ver isso até antes de entrar na terra prometida, antes de passar o rio Jordão. Mas os povos eram horríveis, e nós vamos ver isso. Mas quando Deus mandou, vocês vão matar todo mundo, inclusive os bebês. Alguém pode falar, mas que coisa, parece os terroristas do Islã. E sim, parece até um certo ponto superficial. É só que o Islã não tem Deus atrás dele falando a verdade. E o Israel no Velho Testamento tinha. E a verdade, esses povos não estavam simplesmente na sua inocência, adorando a Deus, buscando a Deus com toda a sinceridade, mas não compreendendo o verdadeiro Deus. Não era assim. Esses povos tinham raiva, ódio, maldade, vingança, falta de amor
eles estavam sacrificando seus filhos e outros. Povos violentos, horríveis, imundos, sujos, pervertidos, coisas tão nojentas que eu não posso nem mencionar. Corrompidos totalmente. Tão corrompidos que eles estavam passando para seus filhos, e os filhos estavam passando para seus filhos, uma geração totalmente corrompida. E Deus falou: não, vocês não vão tentar reformar esses povos, vocês vão eliminar esses povos. E é isso que era para acontecer. Infelizmente Israel não obedeceu muito bem, e esses povos acabaram contaminando Israel. E você pode notar que os povos de Israel tinham muito politeísmo. Ou seja, você vê a Bíblia, o Velho Testamento, enfatiza a um Deus só. Mas ao mesmo tempo, quando ele fala sobre o povo dele, ele fica repreendendo: mas vocês ficam adorando todos os outros deuses. Então, historicamente, a Bíblia diz: existe um Deus só. Mas historicamente, o povo dele não tinha um Deus só. Até o grande rei Salomão, que era o filho de Davi, introduziu um monte de deuses de outras terras para Israel. Durante a época dourada de Israel, tipo a melhor época de Israel, tinha todas as riquezas, todas as bênçãos de Deus. E esse homem, o mais sábio, decidiu: mas eu gosto dessas mulheres e elas influenciaram ele. Bom, beleza, podemos colocar esse altar aqui, esse lugar alto aqui, para adorar esses outros deuses. Coisas incríveis e tristes. Isso não acabou até o cativeiro na Babilônia. Agora, número 4, bem rapidinho aqui. Os deuses que se encontram na Bíblia. Os povos por volta de Israel adoravam vários falsos deuses. A Bíblia menciona pelo menos 30 falsos deuses, a maior parte estando no Velho Testamento. Infelizmente, os israelitas foram influenciados por essas falsas religiões. Vamos, por exemplo, para Juízes capítulo 3. Então tem Deuteronômio, Josué, Juízes capítulo 3. Versículo 7 diz: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esquecerem do Senhor seu Deus, e servirem aos Bailins e a Astarote. Baal era um deus, Bailins porque eles adotaram vários outros deuses e deram o nome Baal para todos, então ele chamaram esses falsos deuses os Bailins. E também esse outro falso deus aqui, Astarote. Então o povo ficou influenciado. Você pode ler aqui 1 Reis 16, 30 a 32 e 2 Crônicas 28, versículos 1 e 2. Israel parou de ser influenciado pela adoração de falsos deuses somente depois do exílio babilônico. Antes disso, o politeísmo era muito comum entre os israelitas. De fato, até o grande rei Salomão teve o coração dele pervertido pela idolatria das suas esposas estrangeiras, adorando vários falsos deuses. Eu já falei isso, mas vamos ver isso rapidinho. No livro de 1 Reis, por favor. 1 Reis, capítulo 11. Eu não sei, eu estou falando bastante, irmãos. Então, não sei se vocês estão compreendendo a seriedade ou a gravidade disso. Mas, historicamente, o judaísmo é monoteísmo. Mas o povo que apresenta o monoteísmo para nós era, na maior parte da sua história, politeísmo. Isso é incrível. Mas você vê a história. Olha aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Mulheres estrangeiras, então de outros países com outros deuses. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós,
De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Que coisa incrível. Então, 1000 mulheres na vida dele. Um grande número, né? Eu não acho que tinha um bom relacionamento com todas elas, não. Você sempre vê na poligamia da Bíblia, sempre deu problema, sempre. E aqui, esse homem aqui, ele escreve uns provérbios falando sobre a mulher que dá muito problema em casa. Imagina ele, 1000 mulheres, né? Mas olha aqui, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então, olha aqui, edificou Salomão um alto a Quemós, falso deus, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, outro falso deus, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Isso é incrível, irmãos, porque Salomão nos deu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Você lê esses livros e você vê a sabedoria incrível nesses livros. Esse mesmo homem, filho de Davi, abençoado com toda a sabedoria de Deus, esse homem introduziu a adoração de falsos deuses para Israel. Eu não entendo isso. Como também hoje eu não compreendo como pastores conseguem pregar a Bíblia e ao mesmo tempo apresentar uma falsa forma de adorar a Deus na igreja, mas existe. Eu já ouvi boas pregações de pastores que ao mesmo tempo querem usar a música do mundo e querem, por exemplo, hoje, vamos mudar, todo o prédio vai ser preto e o púlpito vai ser de vidro transparente e as luzes vai ter cores diferentes e vamos colocar uma fumaça aqui, vamos ter uma banda de rock e vamos ter luzes que vão piscando e vamos ter música que é tudo emoção e vamos dançar e vamos ter a bateria que tem o ritmo que esses povos usavam para adorar esses deuses nos seus rituais. Pastores estão colocando a mesma ideia nas igrejas. Então eu não entendo Salomão, eu não entendo os pastores de hoje, mas acontece. O homem permite isso, o homem faz isso, está acontecendo. Esses falsos deuses inventados pelos pagãos da época foram invocados especialmente para ajudá-los com necessidades temporais, especificamente a fertilidade ou vitória na guerra. O foco da adoração era muito sensual e imoral em muitos casos. Era muito comum o povo adotar os deuses de outros povos, lhes dando nomes na sua língua.